E as torcidas organizadas do Corinthians estão exigindo a rescisão do contrato com o Danilo Avelar. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa polêmica. Falo também sobre Alex Teixeira, que está livre no mercado e apareceu almoçando com 2 dirigentes do Vasco. Será que tem alguma coisa? Bora falar também sobre Jean Mota, que quer ir para a Turquia. Existe uma proposta oficial na mesa do presidente do Peixe. Vou falar ainda sobre um jogador do Náutico, que é pretendido por Grêmio, Atlético Mineiro, Juventude e América, para completar mais um reforço no Cruzeiro. Tudo isso a partir de agora. Não sem antes pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira, um pouco mais tarde, assim que a bola parar de rolar para o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, a gente aparece por aqui para responder as suas dúvidas. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando a respeito de Jean Vitor, lateral esquerdo, que acaba de ser contratado pelo Cruzeiro. 26 anos de idade, pertencia ao Boa Vista. Conversei com o presidente do Boa Vista antes de gravar o vídeo e o João Paulo Magalhães fez os maiores elogios ao atleta, que havia na temporada passada jogado por empréstimo junto ao Paraná, rescindiu seu contrato com o Boa Vista para fechar com o Cruzeiro. Se você não o conhece, lateral de muita força física, bate muito bem na bola e tem bastante a progredir. Como eu contei, 26 anos de idade, na atual temporada, 15 jogos e 3 gols marcados. Foi o Rodrigo Pastana quem escolheu, foi quem ele foi buscar o jogador. Pastana, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, e tem pressa para contratar jogadores porque no dia 28, na segunda-feira da próxima semana, o Cruzeiro será impedido de registrar novos jogadores, tudo por causa de uma punição. 14º reforço do Cruzeiro na temporada, o terceiro nos últimos dias. Raposa já havia fechado com o Norberto, lateral direito do CSA, e com o Wellington Ney, ex-atacante do Fortaleza. Bora falar agora sobre um atleta do Náutico que tem chamado a atenção de vários clubes do Brasil e do exterior. Estou falando do Raudinei, volante de 22 anos de idade. Você já viu ele jogando? Atleta revelado na base do Náutico, titular absoluto desde a temporada passada. No ano passado foram 48 jogos, 1 gol marcado. Na atual temporada, 15 partidas e mais 1 gol. Recebeu recentemente uma sondagem de um clube japonês. No Brasil são 4 os interessados. Juventude e América Mineiro já fizeram proposta oficial. O problema é que a proposta era de empréstimo e o Náutico só aceita negociá-lo em definitivo. Foi a fórmula que o Náutico encontrou de rentabilizar. O Náutico precisa de grana, assim como todos os outros clubes. Outros 2 grandes também demonstraram interesse no Raudinei e sondaram a possibilidade da contratação. Desculpa pela tosse, só para variar. Os grandes interessados são Atlético Mineiro e Grêmio. Não há proposta oficial, houve uma sondagem para tentar entender o que o Náutico exigiria para a liberação do atleta. 22 anos de idade, como eu contei, muito bom, recursos físicos excelentes, um cara que preenche bem o meio campo. O Náutico hoje tem 75% dos direitos econômicos, os outros 25% são do atleta em parceria com os seus agentes. Já que falei sobre o Atlético Mineiro, queria registrar que o Sacha é mais um a testar positivo no Galo, o 6º caso só nos últimos dias. Antes já haviam testado positivo o Nacho, o Natan, o Marrone, o Borreiro e também o Mikael. Mais problemas para o Cuca armar o time por esses dias. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre Jean Mota. Informação do André Hernan dá conta de que o Jean tem uma oferta do Antalyaspor, time da Turquia. Fui checar com o representante do Jean Mota e a informação é verídica. Proposta que está na mesa do Santos, na mesa do presidente Andrés Rueda, gira na casa de 1 milhão de euros. Não é um valor muito alto, levando em consideração até que o Santos tem 80% dos direitos econômicos, outros 20% pertencem ao Fortaleza. Mas tem uma pegadinha nessa história. O Jean tem contrato somente até metade do ano que vem. E se o Santos não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de perder o Jean Mota de graça em pouco mais de 1 ano. O Jean Mota quer jogar na Turquia. Proposta feita a ele de 3 anos de contrato com salário em euro, livre de impostos, é bem superior aos 250 mil reais por mês que ele ganha atualmente. Dilema para o Andrés Rueda, o presidente do Santos, que vai ter de se definir entre vender o jogador por um valor baixo ou segurá-lo e correr o risco de perdê-lo em mais alguns meses. O que você faria? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre Danilo Avelar, que se meteu numa confusão nessa terça-feira, ele jogando CS Counter-Strike. Você já jogou?
O Danilo tem esse hábito de jogar, o Danilo Avelar no caso, né? E ele estava jogando, diz ter sido xingado por um cara da equipe e reagiu com as seguintes palavras, abre aspas, "Fi de rapariga preta", fecha aspas. Isso causou, naquele momento, uma baita repercussão negativa, que não parou por aí. Nas redes sociais essa história foi ganhando corpo, até que o Danilo Avelar se viu obrigado, nessa quarta-feira, a pedir desculpas de forma pública. Ele escreveu uma carta admitindo que cometeu esse ato de racismo, disse que foi um erro, pediu desculpas, falou que não vai mais fazer isso, que estava de cabeça quente, enfim. O grande problema é que várias das torcidas organizadas do Corinthians já se manifestaram exigindo que o presidente do Willian Monteiro Alves rescinda o contrato do Danilo Avelar. Contrato que só termina no fim do ano que vem. O Danilo estava terminando processo de recuperação cirúrgica muito longo, ia ficar quase à disposição. O Corinthians inclusive contava com ele, até por isso recentemente abriu mão do Bruno Mendes e deve abrir mão também do Gemerson. E essa é a grande sinuca de bico. Atender as torcidas do Corinthians, as torcidas organizadas, que em peso exigem a rescisão do contrato ou bancar a permanência do Danilo Avelar e comprar essa briga com um jogador que não dá para dizer que é racista, mas cometeu um ato de racismo. Essa questão é mais um problema para o presidente do Willian Monteiro Alves, que tem se envolvido, ainda que de forma involuntária, em vários dilemas. No último domingo, por exemplo, o Jô vestiu ou calçou uma chuteira verde, e isso tem rendido também muita cobrança. Os torcedores organizados querem que cabeças rolem, por exemplo, do Alessandro e do Roberto de Andrade, que são os homens do futebol que permitiram que o Jô entrasse em campo com a chuteira verde e ele já foi multado. Problema atrás de problema nesse Corinthians versão 2021, que dentro de campo vai mal, fora de campo vai tão mal quanto. Para fechar o assunto, quero contar sobre Alex Teixeira. Jogador atacante livre no mercado desde a virada do ano, o contrato dele com o time na China, com o time que foi campeão da última temporada na China. Acabou de me fugir o nome, mas acabou. Jiangsu Suning, o mesmo time que tinha o Miranda e o Éder. O Miranda e o Éder tinham contratos com o Jiangsu Suning. Esses contratos foram rescindidos porque o clube acabou. O Alex Teixeira, que já não tinha contrato, o vínculo havia terminado em 31 de dezembro, desde então ele não se empregou mais. E o Alex parece estar curtindo bem esse período de férias, jogando futebol, viajando, curtindo com os amigos, enfim. Nessa quarta-feira, o Alex Teixeira postou um story na sua conta no Instagram, almoçando no Rio de Janeiro com o Souza, outro ex-jogador cria da base do Vasco. O Alex Teixeira e o Souza são muito amigos. E quem estava mais na mesa, além dos dois? O Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, e o gerente de futebol do Cruz Maltino, Fabiano Luns. Foi o suficiente para que o torcedor do Vasco ficasse absolutamente empolgado com a possibilidade de, nesse almoço, estar sendo discutida a volta do Alex Teixeira a São Januário. Existem alguns probleminhas nessa história. O primeiro deles, o financeiro. O Alex Teixeira vinha pedindo para clubes brasileiros 2 milhões de reais por mês para fechar. E o Vasco gasta mais ou menos o dobro disso com todo o seu elenco. Inclusive, uma das primeiras premissas do presidente do Vasco, Jorge Salgado, foi reduzir em 50% dos salários todo o departamento de futebol. Não faria o menor sentido pagar tudo isso ao Alex Teixeira. Só se o Alex abrisse mão de muito dinheiro. Imagino que esse almoço tenha sido algo mais cordial para bater papo, para estreitar relações. O Alexandre Pássaro já havia admitido que era vizinho do Alex Teixeira, pode ter havido o convite e um bate-papo formal. Boa relação com jogadores formados na base do clube é sempre bem-vinda. O Souza é quem mais demonstrou vontade de um dia voltar ao Vasco, só que o Souza ainda tem contrato com o Beşiktaş da Turquia e por lá faz bastante sucesso. De qualquer maneira, não ficaria surpreso se um pouquinho mais pra frente, daqui a alguns anos, o Souza e o Alex Teixeira aparecessem com a camisa Cruz Maltina. Nesse momento de Série B, de muitas dificuldades financeiras, acho que não faz muito sentido ver o Vasco contratando o Alex Teixeira, embora fosse o maior gol do Vasco do ponto de vista de contratação em muitos e muitos anos. O Alex Teixeira jogaria em qualquer time da primeira divisão. Estou incluindo o Palmeiras, estou incluindo o Flamengo, estou incluindo o Atlético Mineiro. Por que não jogar na Série B? Na Série B, então, ele seria certamente o rei da segunda divisão. Você, torcedor vascaíno, se empolgou com a possibilidade? O que você acha dessa história? Você acha que o coração Cruz Maltino de outros tempos pode pesar a favor da volta do Alex Teixeira? E eu vou ficar surpreso, mas futebol
costuma pregar peças em todo mundo. Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente volta ainda nessa quarta-feira por volta das 10h50, 10h55, assim que a bola parar de rolar para Brasil e Colômbia, terceiro jogo da seleção na Copa América. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.